Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do N1 Entrevista, o palco de boas conversas, de entretenimento, de cultura, enfim. Por aqui sempre nós trazemos bons entrevistados, personalidades excelentes. E hoje não é diferente. Estou recebendo aqui meu amigo jornalista Dudu Monteiro de Paula. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Marcelo. Paulo, que é Paula também. É isso mesmo. Tamo junto, garoto. O Dudu é uma lenda viva do esporte amazonense, do norte aqui do Brasil. Por muitos anos eu acordei menino ainda e o Globo Esporte, a voz do Dudu era o time para eu me arrumar para ir para a escola. É isso mesmo. Então ele é muito conhecido aqui entre nós, entre a capital amazonense, aqui no norte do Brasil. E hoje a gente vai bater um papo aqui sobre a sua experiência no jornalismo. Está completando 52 anos de jornalismo, né, Dudu? É isso mesmo, Marcelo. Como é que foi essa caminhada, essa jornada aí? Bom, eu estudava engenharia, meu irmão mais velho era o melhor atleta do Amazonas, o Felipe Dal criou um canal de televisão e queria ter um programa de esporte amador. E já tinha lá o Orlando Rebelo, no futebol profissional, e o meu irmão criou um programa chamado Flash do Esporte Amador. Chegou em casa e disse, pô, Dudu, tu ri pra todo mundo, tu é gaiato, bora comigo? Foi o que aconteceu. Então nós começamos aí, com 2 anos meu irmão formou engenheiro, e eu já estava no último ano de engenharia, fomos ao Felipe Dal, conversamos com ele que era a hora de parar, e o Felipe Dal, com a sinceridade que ele sempre foi, a leveza que ele tem, não, Dudu, não sei se você vai ser um bom engenheiro, mas pode ser um bom jornalista. E graças a Deus isso mudou minha vida. O jornalismo esportivo lá da época que você começou para cá mudou muito, né? O que você percebe de maior diferença entre as duas épocas? Manaus era uma cidade muito pequena, né? E eu digo pequena, pequena mesmo. Naquela época era 180 mil, 200 mil habitantes, hoje nós temos 2,5 milhões. Era uma cidade, como toda cidade do interior, não tem nada para se fazer. Então o esporte era a força. Final de semana o cara ia jogar a pelada dele, o pessoal jogava voleibol, o outro basquete, o handebol. E como a cidade era muito pequena, você sabia que era o craque dessas modalidades. Então isso ajudou muito a ganhar corpo, a ter força. Embora tecnologicamente nós não tínhamos capacidade de cobrir tudo. Por várias razões. Primeiro, as quadras aqui não tinham iluminação. As poucas que tinham eram abertas e essas abertas iluminavam com lâmpada. Então não dava o suficiente para uma câmera captar a imagem. E como chovia, também não tinha. Meio-dia ninguém ia jogar porque era doido, a não ser nós peladeiros, que o peladeiro joga meio-dia. Então a diferença é muito grande por isso. Manaus cresceu muito. Naquela época o esporte fazia parte do cotidiano do amazonense. E hoje nós temos tantos problemas ou tantas alternativas de lazer que o esporte já não consegue ter a mesma força de antes. Somado ao fato, que você me permite logo adiantar, nós viramos cadeia mundial de informação. Então o que acontece no mundo acontece imediatamente para cá. E lamentavelmente o afastamento da identidade do amazonense para a modalidade esportiva foi transferido para outra. O amazonense gosta do Flamengo. Agora já nem mais do Flamengo, eu já gosto do Barcelona, do Real Madrid. É um comendo o outro. Então hoje a diferença é essa, de você conseguir um espaço em um veículo de comunicação local que tenha a audácia e a coragem de falar do astro local. Porque a maioria que está em busca de audiência não quer plantar, já quer colher. Então ele prefere que eu venha comentar sobre o Flamengo, sobre o Botafogo e tal, do que eu venha comentar sobre o Nacional, sobre o Amazonas, sobre o Manaus. Isso é a grande diferença. E hoje a gente percebe que assim, o futebol amazonense ressurgiu há alguns anos. Manaus Futebol Clube, eu creio, que puxou essa renovação. Depois dele vieram outros times que surgiram, o Amazonas em si está na Série B. Então, como é que você viu essa virada de chave? Acho que foi 2017, 2018. 10 anos atrás. Como é que você acompanhou isso? Olha, você me permite fazer um preâmbulo da resposta. 99% dos melhores atletas de qualquer modalidade do mundo são oriundos da classe menos favorecida. Só você levantar, você vai lá. O cara que nasceu num beco, abandonado pela família, virou um grande corredor, um grande atleta, etc. e tal. E na época que nós tínhamos o nosso futebol, que começou a ser ofuscado pelas informações que vêm de fora,
Nós passamos na época que tivemos um campeonato aqui com 3 times, profissional, supostamente profissional. Então, a luz do grande centro, onde estão os grandes empreendedores, começou a ofuscar os pequenos lugares, né? Como Manaus sofreu uma transformação social gigantesca, porque Manaus, como te disse, quando a Zona Franca chegou, nós éramos mais ou menos 300 mil habitantes. O foco do trabalho financeiro foi mais forte no interesse do que o lazer do esporte. Então, nós começamos a ter grandes indústrias e nenhuma delas apoiando os grandes esportes aqui. Por quê? Porque elas já apoiavam os clubes nacionais. Vamos lá. Mitoso fez uma virada fantástica depois de pegar uma surra, no sentido político, no nacional. Ele queria fazer um trabalho no nacional e não conseguiu fazer. As pessoas não tinham outra cabeça. O cara estava delirando num passado que não existe mais. Então, o Mitoso disse, não me querem aqui? Então, vou criar uma coisa que vai dar certo. E criou o Manaus, que deu muito certo, e que foi a chave da virada, e que hoje nós temos aí o Amazonas, temos o Manauara. Tal. O que nós não temos mais são os clubes tradicionais. O que acontece com o Rio Negro hoje em dia? Né? O que acontece é o seguinte, existe uma mudança de comportamento mundial. Mais uma vez, retroceder um pouco. Eu tenho que falar um pouco de sociologia para você entender. Vamos lá. Com o advento, antes do advento da Zona Franca, ninguém tinha capacidade financeira de ter uma piscina ou uma quadra. Então você tinha um Rio Negro, um Nacional, um Olímpico, que além do ginásio tinha piscina para as pessoas nadarem. O que acontecia no final de semana? Eu ia, em vez de ir para o balneário antigo, eu morava no centro, eu ia para o Rio Negro, tomar um banho de piscina, comer uma coisa, etc. e tal. Com o boom do crescimento da cidade, todos os condomínios dessa terra têm piscina, tem quadra, tem academia. Uma cidade grande como a nossa, cheia de problemas de trânsito, tu não vai chegar em casa às 7 horas da noite cansado, quer bater uma pelada com os amigos, vai pegar mais 1 hora de trânsito para pegar lá um clube, acabou. O clube, e assim em Manaus, assim no Rio, em Minas, em qualquer lugar do mundo, o clube passou a ser uma empresa privada que gera oportunidade para os seus residentes em volta à oportunidade. Se você sair hoje daqui, no final de semana, e for para a piscina do Flamengo, você não verá lá ninguém de poder aquisitivo. Vai ter aquele garoto que é o torcedor, aquele jogador que está recém-contratado, os juniores. Aqui não é diferente. Se o clube não mudar o seu comportamento social do que ele está buscando no futuro, a tendência é ser vendido para construir um prédio lá, um shopping de alguma forma. Então, essa mudança de comportamento veio atrelado à queda do nosso futebol, de uma forma geral. E que tem uma coisa que continua acontecendo e que eu acho que é a maior preocupação, que eu particularmente tenho. Nós tivemos um campeonato brasileiro agora com 386 atletas inscritos, do Manaus, do Amazonas, do São Raimundo. Desses 3 times, só 2 amazonenses estavam inscritos. Aí eu te pergunto, por que eu tenho um time que eu torço se não oferece o social para o meu residente? Ah, o amazonense é peladeira. Será peladeira enquanto você não responsabilizá-lo. Muita gente, durante muitos anos, criticou. Ah, o peladão estragou o futebol. De jeito nenhum. O peladão manteve vivo o futebol no Amazonas. Agora, os problemas paralelos que acontecem, isso é outra história. Isso você não vai entrar. Mas se não for o peladão, eu acho que nem futebol existia mais no Amazonas. Eu recebi aqui o presidente da FAF, nosso amigo Ednailson Rosenha, que fez uma dura crítica sobre o peladão, né? No sentido de... Eu perguntei a ele, presidente, você acha que o peladão ainda é um celeiro de craques para os nossos clubes locais? Ele falou, não, porque o peladão não é futebol. O peladão bate o lateral com o pé, o peladão tem... E, além disso, tem a questão de que a maioria, segundo ele, dos times são bancados por organizações... Hoje. Hoje, né? Mas no passado, não. Não era, né? Não, no passado, não. E outra coisa, me desculpe meu amigo Rosenha, amigo que eu gosto muito dele, prezo, assim. O futebol, da forma como é jogado, ele tem que ser mantido para ser jogado.
Então, vamos ver. Você prestou atenção que alguns anos atrás, você não é tão velho assim, nós tínhamos no futebol de salão. Lembra futebol de salão? A FIFA, olhando o futebol como um todo, comprou o futebol de salão, hoje é o que é? Futsal. É só uma mudança de nome do mesmo esporte. Fez pequenas mudanças e continua. Então, peladão, não importa se eu bato com a mão, a peladão é um futebol. Um futebol que gera oportunidade àquele que tem menos potencial de trabalho, de emprego, mas tem um potencial físico, técnico, vai gerar. Um jogador do serve sim de vitrine. Lógico que sim. Uhum. Hoje passa por esses problemas reais. E por quê? Vamos lá. Em todo lugar desenvolvido do mundo, qual o grande problema? É o pessoal das bets que estão tomando conta dos times. O que são isso? São traficantes. O futebol no Amazonas está tão fraco que nem os traficantes querem investir. Tá me entendendo? Não estou dizendo que tem que ser isso dessa forma, apenas uma observação social. Você imagina, as bets patrocinam um monte de time. Aqui sim, agora começou com Manaus, com Amazonas, com resultado. Então, a tese que eu defendo, e você fez uma observação muito legal, é o seguinte: eu não acredito que numa cidade que tenha 2,5 milhões de habitantes, não tenha nenhum jogador competente para jogar nesses times que são formados a toque de caixa. O amor que o mitoso tem é somado ao fator econômico, pô. O mitoso não é burro, pô. Não vai me coçar para gastar. Eu vou fazer um time para ganhar. Ótimo. 76 anos da Federação Amazonense de Futebol, só quem tem CT pronto é o Nacional. Aí eu te pergunto, digamos que você vire dentista. Você tem duas opções na vida. Ou vai trabalhar para o INSS ou para uma grande agência, ou você constrói a sua cadeira. Ao construir sua cadeira, você cria um lastro e você faz com que outras pessoas possam se beneficiar. No momento em que eu não crio o jogador, eu não trago o jogador. O que é visto na base? O Campeonato Amazonense de Futebol, ele tem 45 dias nos juniores, porra. Como é que você pode observar o comportamento do atleta? Somado a mais um fato que é extremamente preocupante, as nossas categorias de base, na grande maioria, estão envolvidas com pessoas que não têm suficiente moral e técnica para administrar a criança do futuro. Eu não vou entrar no mérito, mas você já entendeu. Vamos lá. Os meus amigos me procuram. Dudu, eu queria que meu filho jogasse bola. Onde é a escolinha tal? Eu disse, não, vai para a escolinha do Santos. Eu disse, tu defende futebol amazonense? Não, porque eu não quero que teu filho seja aliciado para outra coisa. Eu prefiro que esteja vulnerável, né? Jogar no Santos ou jogar no Atlético Mineiro, que nós temos escolinha aqui, mas não vou botar num outro clube. Nós temos no Amazonas representante do nosso futebol há 15 anos na Copinha de São Paulo. Por que tem que ser o mesmo técnico? De que serve o campeonato amazonense se o técnico campeão não leva o seu time? Essas perguntas é que eu gostaria de ouvir respostas. Eu não estou pensando, e aí eu já disse isso, repito 1000 vezes, eu não sonho em ver o Amazonas na primeira divisão. Eu sonho a decisão do campeonato amazonense, 50, 100 mil pessoas querendo assistir. Vou te dar um exemplo prático do dia a dia. Já até mudei a direção da conversa, mas está indo, vamos lá. Decisão do campeonato amazonense esse ano. Primeiro turno, São Raimundo e Amazonas, e Manaus. 10 mil pessoas estavam lá. Decisão do segundo turno, Manaus e Amazonas. 3 mil pessoas foram assistir. Final do campeonato amazonense, 3.200 pessoas. O que você entende disso? Não tem identidade. Eu vou para o futebol para ir para o futebol. Agora eu quero te fazer uma pergunta muito em cima disso, no sentido de... Não. Gente, são críticas positivas. Perfeito. Eu não sou contra ninguém, pelo amor de Perfeito. Deus. É uma observação. A gente tem um problema de iluminação de estádio. E esse é um dos fatores pelos quais a nossa torcida não está no campo. Eu não vou para um estádio 3 horas da tarde assistir um jogo. Eu creio que ninguém vá para o estádio.
né? Então há um problema que é do governo do estado, que faz a gestão desses estádios, para que eles possam, de fato, permitir que os jogos aconteçam à noite, para trazer a torcida para dentro dos estádios, ou eu estou equivocado? Você está corretíssimo. Eu sou altamente criticado e chamado até de velho nesse pensamento. Eu fiz uma reportagem geral e botei, inclusive, no Globo Esporte. Nós temos a Arena da Amazônia, nós temos o Zamit e a Colina. Tá. Só quem tem cobertura é a Arena da Amazônia. E que é um absurdo, uma Arena da Amazônia que tem 10 anos, tem que fazer reforma. Eu não entendo isso, mas tudo bem, isso é outra história. Eu fiz um estudo no Zamit e na Colina. Eu levei o pessoal da faculdade da UFAM, nós medimos o calor do cimento que a gente senta lá. Para quem vai cobrir. E para quem vai assistir o jogo. Nós não temos cobertura nesses dois estádios, pô. Aí você falou uma coisa correta. Quando a Copa do Mundo veio para cá, a FIFA determinou que os jogos iam ser entre 12 horas e 2 da tarde. Nós fomos mais uma vez ao FAM, levantamos um grupo de profissionais e fizemos uma comprovação para a FIFA, e fizemos um jogo, inclusive, nesse horário, o risco de morte pelo excesso de calor com a umidade relativa do ar que tem no Amazonas. Principalmente jogadores estrangeiros, que não são acostumados. E a FIFA aceitou, porque nós mostramos estudo científico. Agora, a federação, a Amazônia que não tem culpa, em tese, mas ela deveria pressionar. Nós precisamos de cobertura nos nossos estádios para ter público e para o jogador, de alguma forma, jogar. Se eu mostrei para a FIFA que 3 horas da tarde é um risco de morte, por que a Federação Amazônica não respeita? Porque o estádio não tem iluminação. Então, uma coisa puxa a outra. Então, o dia que alguém morrer, essa família tem o direito de acionar juridicamente não somente o seu time, mas a federação e o Estado, porque eles são responsáveis por estarem fazendo isso. Então, para evitar esse risco, acho que a federação faria um sacrifício e vai para outro jogo. O que o Amazonas fez? Iluminou o Zamit. Um dia desse eu passei por lá, eles estavam retirando a iluminação, até achei estranho. Estão retirando a iluminação. Só para os jogos dele. É deles. É deles. Acabou o campeonato, acabou, vai embora. Então, o que eu quero dizer a você é o seguinte, onde é que está as duas vertentes? No estado do Pará, uma rodada mais simples seja, tem 5.000 pessoas assistindo. E por que aqui só temos 300? Porque a pessoa não tem identidade. Simples, mas real, é assim mesmo. Perfeito. Aí, em contrapartida, a FAF vem e lança a Copa da Floresta. Uma excelente, ao meu ver, uma excelente iniciativa para levar o futebol para os municípios do interior, trazer visibilidade, fazer com que o futebol se movimentasse novamente, onde cada município forma a sua seleção para jogar nessa Copa. E aí, nós estamos no 2º ou no 3º ano, se não me engano. Você acabou de voltar de Fonte Boa, onde você acompanhou lá a final dessa edição, onde Silves foi campeão, né? Exatamente. Inclusive, e muito bem, por sinal. Foi bem, né? Inclusive, trouxeram o Daronco, técnico da FIFA, para apitar no meio da floresta. Como foi essa sua experiência lá em Fonte Boa? Mais uma vez, eu sou um crítico. Me entenda, eu não sou um crítico contra, sou um crítico para aglomerar, para ser melhor. Eu faço um campeonato que é no interior para valorizar a prata do interior. Você já viajou na Amazônia? Aonde não tem futebol no interior? Tem. Essa Copa foi criada pelo Dicica, que lamentavelmente não faleceu, mas está com Alzheimer de alto grau. Ele tinha uma Copa dos Rios. Por que Copa do Rio? Porque é feita na calha do rio. E esse é similar, com melhoramentos, mas é similar à ideia. Só que a final da Copa dos Rios era em Manaus. Por que era em Manaus? Porque aqui que estão os times profissionais. Então, o que é que eu tenho de vantagem? O maior goleador da história do futebol amazonense veio da Copa dos Rios. O Delmo, que jogou no São Raimundo. Você vai buscar a história do futebol amazonense, quem é o melhor artilheiro? Aqui, Delmo. E de onde ele veio?
Copa do interior. Então, achei extremamente louvável a atitude que o Rosendo está fazendo. Mas eu acho que ele tem que pensar no prosseguimento. Trazer para a capital, trazer para a Arena da Amazônia, que é o nosso maior palco, e convidar todos os técnicos profissionais para verem os valores que ali estão. Quer dizer, mais uma vez, não é contra, é só adicionar alguma coisa a mais. Quanto o árbitro, eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que pediu para eu bater nele. Mas quando cheguei perto, olhei, isso é melhor não bater não, ele é muito grande. Os vascaínos, Dudu, vai lá dar o murro no cara. Calma, deixa eu ver o cara. Extremamente simpático, extremamente simpático. Mas mais uma vez a tese que eu defendo. Parabéns, foi maravilhoso. Agora, se eu faço uma competição para valorizar a prata da casa, na minha opinião, a arbitragem teria que ser da Amazonense. Eu não sei quanto ele pagou pro camarada. E deve pagar caro e deve pagar mesmo, porque o cara é estrela mundial. Mas eu acho que é a oportunidade de mostrar o nosso trabalho. Defendo aquela velha tese. Eu prefiro um campeonato amazonense com muita gente do que ser da primeira divisão. Primeira divisão é o maior risco que nós corremos. Posso falar? Pode, claro. Vamos lá. O Flamengo veio jogar contra o Amazonas aqui, lembra? O Flamengo esteve aqui para jogar contra o Flamengo. Jogador do Flamengo ganha mais que o elenco todo de Manaus, do Amazonas. Quem tem que ganhar o jogo? O Flamengo. Tudo bem, então vamos, Dudu, bora falar? Bora. O Amazonas sobe para a primeira divisão. Se não tiver patrocínio, desce na mesma hora. Nós não temos capacidade de pagar 1 milhão por mês que qualquer jogador, porra. Nós não temos patrocínio, nós não temos força. Mas quando chegar na primeira divisão, pô, tudo bem. O cara vai me dar 12 milhões que eu estou na primeira divisão, na transmissão da televisão. E aí, mas são 12 meses. Pô. E são 22 jogadores. 12 milhões não é nada. O Flamengo vale 1 bilhão, porra. O São Paulo tem jogador aí ganhando 1,5 milhão por mês, ali no Flamengo, inclusive. No meu Vasco, o Payet tá ganhando 1,5 milhão por mês. Jogador, pô, multiplica isso por 22. Então, o que eu defendo a tese? Como qualquer obra da vida, você tem que fazer triangular. Uma base grande e a ponta vai subindo. Você mantém o nosso time de futebol na Série B, na qual nós conseguimos 10 anos. Desde 10 anos, você faz história, e aí começam a aparecer os grandes patrocínios. Então o Amazonas está no caminho certo, né? Conseguiu se manter na Série B. Na Série B, fortalecer, ganhar força e subir. Grossar o caldo ali. Não é fácil você estar na primeira divisão. Aí sim eu concordo com você. Eu vou subir para a primeira divisão, eu tenho uma escolinha de futebol, que eu tenha mil garotos brincando, com certeza 1 ou 2 eu vou tirar. Vou te dar outro número. Nos últimos 5 jogos do Amazonas, eu mandei fazer uma estatística. Quem mais chutou em gol foi o único amazonense que joga no Amazonas. Eu vou te mandar a estatística. Todos chutaram, mas ninguém chutou mais a gol do que esse garoto. E aí eu fiz uma observação e também fui criticado por isso. O garoto fez o gol, correu para comemorar, só o que estava perto dele que o abraçou. Mas no segundo jogo que o Amazonas fez, correu todo mundo, abraçou e tal. O que se caracteriza disso? O garoto está lá para né? Não ganha o que todo mundo ganha, e com certeza não ganha, infelizmente, mas ele mostrou futebol. Esse ano, o Nacional precisava empatar com o CRB para subir na categoria. Não subir, mas subir para a fase final. Perdeu de 3-0. E quem fez os 3 gols foi o garoto que jogava no juvenil do Nacional. E está no CRB fazendo gol. Vendido, pô. Não, quase que dado. Porque aqui ninguém valoriza ninguém. O que eu defendo é isso. O futebol é um vetor social no mundo inteiro. Por que o futebol é tão importante na formação do cidadão? Porque ele cria oportunidades socioeconômicas. Vencer o jogo é um outro passo. É um outro passo. A Universidade do Amazonas, só o UFAM joga no mercado, no mínimo, 300 profissionais da educação física. Quantos trabalham no futebol profissional Amazonas? Tu tá me entendendo?
mais uma vez, são críticas construtivas. O nosso crescimento socioeconômico, seja em qualquer profissão que seja, é preciso dar oportunidade para que o residente possa mostrar o seu talento. Eu não me sinto nem menor, nem maior do que ninguém de qualquer lugar do mundo. Lógico, é uma escada difícil? É. Degrau é difícil? É. Mas o que é fácil na vida? Nada é fácil na vida. Então, qual é a proposta que eu tenho para o esporte do Amazonas? É voltar os olhos para que nós possamos ter a oportunidade. Eu tenho, só vou te contar uma, porque eu conto muita história, mas vou te contar uma só. Em 1980 e pouco, tinha em Manaus uma indústria de joias chamada Duque. Eles moravam aqui em Manaus e um dia a patroa chamou a empregada e disse: você tem a tua filha da idade da minha filha. A minha filha vai treinar tênis de mesa. Tua filha pode acompanhar? É o hábito da filha da empregada comprar a patroa. Chega lá para treinar, o professor de educação física, um educador, viu a empregada sentada. Não, aqui não tem negócio de empregada. Vai treinar. Para resumir a história, 2 anos depois, a filha da empregada foi campeã brasileira de tênis de mesa e a filha da patroa continuou treinando. Nada contra. 5 anos depois, essa filha da empregada foi para a primeira Olimpíada na vida dela. Ela foi a única atleta na história do tênis à mesa brasileiro que esteve em 3 Olimpíadas jogando. Com o dinheiro que ela fez, ela construiu a casa para a mãe dela, pagou a faculdade do irmão dela e mora em Miami com o marido que é jogador de tênis de mesa. Aí eu disse: Dudu, e a filha da patroa? Formou médica e hoje trabalha no HUGV. O que acontece? Quando tu tem um poder econômico interessante, uma classe média, e o teu filho tem potencial técnico, mas tu vai quebrar tua perna e vai perder. Não vai estudar, porra. Não, para com esse negócio de praticar, jogar bola. Vai estudar. Para o filho da classe menos favorecida, não tem caminho, porra. Continua, meu filho. De ouro. Continua. E é isso que eu defendo, da obrigação nossa de criar a oportunidade pessoal. A vitória lá em cima, ser o campeão, ser primeiro, é consequência de todo esse trabalho. Posso estar errado, mas eu acho que é esse que é o meu caminho. O Nacional acabou de eleger o deputado Saulo Viana como novo presidente. Como é que você vê essa eleição aí? Muito bom, é sempre bom você ter algumas pessoas que têm a capacidade de decidir alguma coisa para favorecer com certeza. O Saulo Viana, com todo respeito, vou dar aqui um chute, eu vou lá, estou chutando, hein, gente, não é nada concreto. Eu vou visitar a Honda. Sou deputado federal, pô. A Honda, muito obrigado. Pô, você podia ajudar o meu time, pô. Porque a Honda tem alternativas, como teve há 25 anos atrás, quando o São Raimundo estava no auge, a Honda quis comprar o São Raimundo. Mas os dirigentes foram pequenos e não entenderam. Era um contrato de 10 anos que a Honda ia administrar. Jogadores daqui iam para o Japão, do Japão vinham jogar aqui. Maravilha. Eu deixaria o clube ficar 10 anos na mão. Quando ele me devolvesse em 10 anos, já não era mais o São Raimundo, era o São Raimundo. Então, eu acho que ele ajuda e muito. Agora, meu deputado cria oportunidade para o jogador amazonense e aí eu vou abrir o jogo, né? E ele vai entender. Até porque os novos jogadores são eleitores. Com certeza. Simples assim. Que vão se tornar eleitores, né? Simples assim, porra. Se não é ele eleitor, vai ser a mãe, vai ser o tio, o pai. Perfeito. Quem não vai ter orgulho de ver seu filho jogando na era? E jogou por quê? Porque o deputado criou a oportunidade. Então, pô, vamos manter o deputado. Perfeito. Tudo é consequência daquilo que você planta. Você planta, você colhe. Não estou dizendo que ele faça só para se eleger, até porque eu sei que ele não fará. Eu sei que ele fará um trabalho para manter o futebol na história que ele merece. Dudu, hoje você está em que veículo? Está fazendo o quê no jornalismo? Me conta aí como é que tem sido a sua rotina atualmente. Olha, eu estive fora da TV Amazônia por 2 anos mais ou menos, em função de mudança administrativa, né? O falecimento do Dr. Felipe, o Felipe Júnior assumiu e resolveu fazer algumas alterações. E essas alterações afetou a mim e muita gente, mas é uma visão dele, a gente não pode fazer nada. É empresa privada, é empresa privada. 2 anos depois ele me chama, conversa. Então eu estou no Amazon Sat todos os dias de
19 às 20 horas, com um programa de variedade, duração de 1 hora, na qual eu converso de tudo, né? Política, economia, doença, remédio, tudo. A gente conversa um pouco de tudo. E sempre envolvo o esporte, porque se não for o esporte, eu não cheguei onde eu cheguei. Eu nasci praticando esporte, tive atividade, até foi gozado alguns anos atrás, fui fazer uma palestra na Zona Leste, e menina, né? Aí o garoto olhou, tu fala tanto esporte, e esse barrigão aí, porra? Eu sou lutador de sumô, porra. Aí ele ficou assim, nossa, esse rapaz, é que eu tô velho, é da mesma coisa como no passado. Mas o esporte e os meus pais me trouxeram onde eu estou. Uhum. E aí eu te pergunto, essa nova fase aliada aos 52 anos de jornalismo estão sendo compilados aí num novo filho que vai nascer. É o seu livro que está no forno aí. Conta um pouquinho para a gente concluir a nossa conversa. Como é que está sendo essa preparação desse livro? Não tem sido fácil. Eu tenho tido muito trabalho de sintetizar esses 50 anos, esses 75 anos de vida e os 51 anos, 52 anos, na verdade, de jornalismo. O maior problema que eu estou tendo é fazer com que as pessoas entendam como era no passado. Eu vou te dar um simples exemplo dos muitos que eu tenho. Uma pessoa que corrige o meu português é uma pessoa bastante jovem. Eu fui na universidade lá e disse, professora, quem é que escreve melhor nas letras? Não, essa aqui. Então vamos contratar para ela fazer a revisão do meu livro. Não vou contratar gente que já tem carreira, não, vamos contratar gente nova. Oportunidade, né? E eu me lembro que um dia ela disse, o senhor está ótimo, mas senhor Dudu, o que é Telex, seu Dudu? O que é que eu quero dizer? Haverão expressões que eu preciso botar um aditivo para explicar. Um asterisco, né? Não, eu acho que é isso mesmo, mas é preciso contar a história. Quem não fala do passado não entende o presente nem imagina qual vai ser o futuro. Eu costumo dizer que quem faz memória solidifica o nosso futuro. O passado, as pessoas não têm a menor ideia dessas coisas que eu falei para ti. Manaus não tinha ginásio, pô. Manaus não tinha luz. Como é que eu podia fazer? Eu trabalhava o dia inteiro, chegava de noite, eu não podia treinar, porra. Então, lógico, tinha lamparina, o cacete A4. E essa transformação. Televisão, rádio, a mídia social teve uma alteração gigantesca com a chegada da internet. E quem não se adequar à internet, está morto, vai perder seu espaço. A internet é um veículo espetacular. A internet só tem um problema. Qualquer pessoa pode fazer a internet. Basta ter um celular, vai fazer. Tanto é que 99,9%, eu posso estar enganado, das pessoas que fazem sucesso na internet, eu entrevistei a menina que ela tinha quase 1 milhão de seguidores. O que ela fazia no celular dela? Fazia as pessoas dormirem. Como? Não tem gente que tem insônia? Ok. Ela botava a câmera e ficava assim. Daqui a pouco os telespectadores dela estavam dormindo. Aí essa pessoa dizia para outra que não dormia. Pô, sintoniza que ela vai. Então, tudo que é feito, na maioria, lógico, na internet, passa por um grave problema. Você que não tem a formação técnica, passa um acidente de carro, 300 pessoas filmam um acidente do carro. Tu imagina, tu tá no bairro, sabe que teu filho pegou um carro que é parecido com o do acidente. Aí eu não digo a placa, onde foi, quem morreu, o que é isso? Alguém inventou alguma coisa muitos anos atrás que funciona até hoje. Responder quem, quando, onde, por quê. Se eu não disser isso, eu não estou fazendo nada. Eu estou apenas jogando alguma coisa no ar que alguém pode pegar. Este é o problema. Mas a forma de apresentar hoje, com essa parte informal e tal, na internet, é o sinal de que é por aí que a gente tem que caminhar. Se eu não caminhar por aí, vai, né? Mais um número onde encerrar, que eu sei que está em cima do teu tempo. A última estatística que eu vi do IBGE, há 10 anos atrás, 99% dos brasileiros assistiam televisão. Agora, só 76%. O que é isso? As redes sociais que entraram no veículo. Aí você passa a achar que o cara que dá a notícia é o repórter. Na verdade, não, é apenas um curioso que está ali. Eu não posso terminar essa entrevista
Primeiro, fazendo o convite oficial para quando lançar o livro, por favor, venha aqui virei conosco, com o maior prazer, cara. para que a gente possa dar mais detalhes sobre o livro. E segundo, eu não posso deixar de perguntar, a nossa seleção brasileira vive? Existe um sonho ainda de sermos campeões em 2026? Ou a gente está muito longe, Dudu? Vou dar uma resposta rápida, mas sempre ampla, né? Sempre ampla. O problema da seleção brasileira é que nós temos a maioria dos jogadores nossos que jogam na Europa. A história brasileira indica que sempre o jogador desconhecido se destaca numa Copa do Mundo. Então você tem um jogador como o Estevão, se ele for para a Europa, como vai, né, para a Europa, ele vai ser conhecido dos caras lá. Então os caras aprendem como marcar, como tocar. E 99,9%, 100% dos jogadores que jogam na Europa botam na cabeça que os melhores técnicos de futebol são os europeus. E isso não estou te dizendo por isso. Tinha um jogador amazense chamado Popoca, que foi seleção brasileira, medalha olímpica, o artilheiro da Olimpíada e tal. Ele dizia, Dudu, quando o jogador vem da Europa, ele não confia no técnico brasileiro. O que não significa que eu trazer um técnico para lá, vem para cá. Então, eu acho que a seleção brasileira tem, desde que aproveite os que estão jogando no Campeonato Brasileiro, usando os gênios que estão no exterior, mas bote as surpresas da Copa do Mundo. Perfeito. Se você é o presidente da CBF hoje, o nosso técnico continuava ou você buscaria outro? Rapaz, eu sou doido, eu botaria o Renato. Eu botava o doido o Renato. O Renato tem uma coisa que eu acho muito legal, ele fala o idioma do jogador. Ele fala o idioma do jogador. Mas não esquece que o futebol brasileiro está mudando. Por quê? Não existe mais nenhum time do Brasil, inclusive no Amazonas, que não tenha um latino-americano jogando. Os melhores técnicos do Brasil na atualidade, em termos de resultado, são os portugueses ou os argentinos. Ou tal. Por quê? O futebol latino-americano ele é jogado com garra, com vontade. Há muitos anos que eu não vi um time brasileiro lutar até os 45, aos 90 minutos. O que é que o futebol brasileiro faz? 2, 3 anos, recua, toca a bola, não vai para frente. Os nossos times agora vão em busca do resultado. E aí o cara me disse uma coisa muito legal anteontem. Se o Botafogo tiver jogado contra o Criciúma, que só se defende, ele vai ter dificuldade. Mas se ele joga contra o time do Palmeiras, que joga para frente, aí vai ter facilidade, porque ele tem um ataque mortal. Então é o seguinte, não se iludam. O jogo que vai ter aí entre Atlético e Botafogo vai ser um jogo colorido, né? Porque é preto e branco, é um jogo colorido. E vai ser difícil, porque eles jogam aberto, jogam para frente. É um jogo de muitos gols, vai ser um jogo espetacular. Então, eu botaria o doido do Renato, não é nem pela grande capacidade. Um bom técnico não é só aquele que sabe se comunicar, ou sabe ter uma estratégia, é aquele que sabe se comunicar. O Filipão era isso. Ele convencia você de que você sabia jogar e você, empolgado, jogava. Difícil, mas o Brasil vai ter muita dificuldade na classificação. Vai classificar, que são 6, por exemplo, se ele não classifique. Mas se não mudar algumas peças, nós não vamos a lugar nenhum. Perfeito. Dudu, eu quero te agradecer por estar aqui conosco. É sempre uma honra trazermos figuras conhecidíssimas aqui do nosso jornalismo, do nosso dia a dia, e você é uma pessoa queridíssima onde estiver e é sempre muito bem-vindo aqui no Portal N1. Sempre que quiser voltar, tiver alguma novidade, vem aqui conosco. Eu agradeço a oportunidade, eu quero dizer a você que tudo que eu falo aqui é a minha verdade, né? É o que eu vejo e do meu ponto de vista. Sem ofensa, sem desagradar ninguém, eu falo do jeito que eu falo, eu acho que é por aí que é o caminho que eu aprendi. Espero que as pessoas possam caminhar. Obrigado pela oportunidade, Marcelo. Valeu. Maravilha. E hoje foi mais uma edição do N1 Entrevista. Eu espero que você tenha gostado. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos e familiares. Siga as nossas redes sociais, acesse o nosso site n1.com.br e nos encontramos na próxima oportunidade. Até lá!